Marcelo, você observando essas forças ocultas que trabalharam contra a administração do Maluf, hoje, essas forças ocultas permanecem ou mudou? Continuam na política. É a mesma, são Continuam. as mesmas Alguns forças são ocultas. políticos, alguns não são. Não são Ficam políticos. no bastidor, mas trabalhando 24 horas por dia. Diz que em Birigui tem um pé de manga, que tem um grupinho lá que decide a política de Birigui. E diz que aqui em Araçatuba é mais encorpado, diz que é um pé de jaca. Não, Você concorda que existe um complô, um combinado político, um sistema político que manipula todas essas O sistema situações? ele existe em todos os âmbitos da política, né? Todos os âmbitos, desde lá de cima até aqui embaixo e vai acontecendo. Mas o pessoal bate forte. É. O pessoal bate muito forte, compromete administrações. Você tem que estar muito ligado e Como jornalista, como é que você enxerga a Câmara Municipal de Araçatuba hoje? Ela é bem formada? Existe deficiência? Tem alguma crítica a respeito da Câmara Municipal? acho que metade da Câmara Municipal de Araçatuba está lá a passeio. Tá lá passeio. Tá lá a passeio. Não sabe ao que veio. Não sabe nem o que veio nem o que faz lá. Tá indo lá, bate cartão, faz, mas não sabe o que tá fazendo. É claro que a outra metade sabe. E dentro dessa outra metade que sabe, você pega, como em qualquer lugar, 50% é bom e 50% não. Entendi. Você acha que essa conjunção partidária, essa configuração partidária que nós temos aqui na cidade, ela leva a ter esses vereadores que vêm a passeio? Não é feita uma boa seleção? Ou você acha que falta uma cultura política para melhorar essa situação? A cultura política estabelecida é a mesma que vem de cima. Eu vou Nós montar a copiamos chapa, lá. vou montar uma chapa onde eu quero eleger uma pessoa ou duas pessoas e o resto é tudo azeitona para encher a empada. É tudo laranja. Tudo laranja, tudo porcaria e vai acontecendo. Então não é uma estrutura partidária. A estrutura partidária, o partido hoje em si, você que está em um partido há muitos anos, o partido é a mesma coisa do que há 10 anos atrás ou há 20 anos? Não, hoje o partido é só o distribuidor de dinheiro. Na verdade, os diretórios, então, são eleitoreiros para eleger 2 vereador. E os diretórios hoje também estão perdendo muita força. A gente viu esse caso agora do diretório do PR, né, do Republicano. Em Araçatuba. Em Araçatuba e Birigui, né, porque na realidade estão juntos o pessoal que estava o Republicanos de Araçatuba... trabalham em Birigui. E Araçatuba e Birigui. Birigui e Araçatuba, o republicano, são tudo farinha do mesmo saco. Aqui em Araçatuba é impressionante. Você pega, não, é um partido de direita conservador, Partido Republicano do Tarcísio, daí vai colocar uma candidata, a Edna Flor, que é de esquerda. Não entendi. Entendi. E a decisão do local era de não colocar. E veio lá de cima a imposição de colocar. O Marcelo acredita que o Flávio Salatino ou algum outro expoente do Republicano foi puxado o tapete com a entrada da Edna Flor? Com certeza, né? Todas as pessoas, eu vou citar 2 pessoas de bem dentro do Partido Republicano, não só o Flávio Salatino, como também o Paulo Motoca, que ficaram meio que sem saber o que estava acontecendo. Aliás, o Flávio falou isso claramente pra gente, que não sei o que aconteceu. De repente apareceu, anoiteceu, não amanheceu, mudou tudo e virou um partido em prol da vice-prefeita. Que ela é continuidade do dilador? É uma artimanha do dilador, do atual prefeito? Ou você acha que a Edna Flor também está enganando o dilador, ou é dissidente, ou saiu fora? Ou existe um concluio aí nos bastidores para fazer a Edna Flor e dar continuidade para... Qualquer coisa que a Edna falar vai ser benéfico para ela. Se ela falar que ela foi abandonada pelo prefeito, vai ser bom para ela. Se ela falar que ela está na administração e ela que fez, não sei o quê, vai ser bom para ela. Então ela foi a única que se deu muito bem na parada. Sim. Se ela está ou não está a mando do dilador fazendo essas coisas, se o dilador vai participar, ou se o dilador até vai indicar e colocar o candidato que ele gosta muito, que é o Borella, como candidato a vice dela. O candidato do coração do dilador é o Borella. Não seria a Edna, de jeito. Se você analisar, a gente sempre, eu costumo dizer assim, Pedro Marim, quem são os amigos de 30 anos do Pedro Marim? O Pedro Marim tem meia dúzia, tem 10, tem 15 amigos aí de 30 anos. Quem são os amigos de 30 anos do dilador? Ninguém. Ele não tem amigo de 30 anos. Ele tem amigo da atual gestão. Administração política. Amigos políticos do Amigos momento. políticos. O próprio Borella.
Ele não conhece o Borella há mais de 10 anos. E hoje, então, você começa a ver que é complicado uma pessoa que pensa dessa maneira. Certo. Eu vejo como uma coisa Isso é diferente. indicativo de alguma coisa. Alguma coisa. Vereador, o senhor já foi. Teve algum prefeito que já tentou colocar o senhor nessa situação no primeiro mandato? Porque a sua fama é de que não, o senhor não transige nisso aí, né? O senhor não faz acordos de bastidores. De jeito O nenhum. senhor é muito transparente. Os teus dois ex-colegas que vieram aqui, tanto o Flávio Salatino como o Ney, falaram que o senhor é um vereador como está se falando aqui, que o senhor não tem rabo preso. Algum prefeito tentou prender seu rabo, não? Não tenho rabo preso mesmo. É. Eu ando de cabeça erguida na rua, tranquilo, não tenho atrelamento nenhum, não devo favor para político nenhum e tenho minha liberdade tranquilo. Nenhum prefeito veio falar No comigo. passado nunca houve Nenhum veio falar comigo um assédio diretamente. político? Não, diretamente não. Mandaram, às vezes, um ou outro recado, e tal. intermediário. O que você acha disso, não sei o quê. Falei, irmão, eu não quero saber desse tipo de conversa, comigo é papo reto. Esse tipo de conversa que faz curva aí, eu tô fora. Então eu já corto logo, pronto, acabou. O pessoal já sabe o jeito que eu sou, tipo... Por exemplo, tem eleição, aí o prefeito convida o pessoal para ir lá conversar com ele. Já nem me convidam, entendeu? Eu já nem sou convidado, eu já sou persona não Já grata. está fora dos Então, nem acordos. chama aquele Não, louco, aquele lá não. Se ele vier, ele vai encher o saco. Primeiro que eu não vou mesmo, né? Porque eu já sei mais ou menos, já imagino o tipo de conversa que tem, eu não vou. Presidência de Câmara, a negociação é pesada para eleger a mesa de Câmara, a presidência de Câmara? É pesado. É pesado. É pesado. É desgastante, vereador. velho. Eu nem participo desse trem. Também eu nunca quis ser presidente também, porque o presidente não vota também, né? E eu fui eleito para votar, para decidir. Então eu não vou querer ser presidente, nem secretário, nem nada. Mas eu sei que é pesado. Então, de muitas eleições para cá, o pessoal vem conversar comigo e fala, ó, deixa eu longe desse trem aí, resolve o que vocês têm que resolver. Aí eu olho o candidato. Ah, esse é o candidato do... O prefeito sempre bota o dedo nesse negócio, sabe? Ah, tem um candidato lá que é do prefeito, não sei o quê, eu já não voto nele também. Voto em mim. Muitas vezes votei em mim para mostrar que eu estava descontente com aquela maneira como a coisa acontecia. Um voto de protesto, sabe? Interessantíssimo, viu, vereador? Eu tô ficando impressionado. Já Por do quê? início aqui, com a postura do vereador, porque a gente não vê muito isso por aí, né? A gente vê muito acerto, muito conchavo. Como o senhor disse, às vezes durante a campanha sai candidato a vereador, já sai candidato por conchavo. Já né? sai com conchavo. É ruim isso aí, ruim, sabe? É. É ruim. A pessoa perde a personalidade, a autonomia, né? Perde a liberdade e fica aquela coisa feia que o senhor vê, infelizmente, acontecer, né? Aquela subserviência, muitas coisas que não são de interesse da comunidade são votadas e, democraticamente falando, existe a tripartição dos poderes, beleza? Então o poder tem que ser independente um do outro e trabalhar em harmonia. À medida em que um poder é cooptado pelo outro, à medida que o prefeito manda no executivo e manda na Câmara, então ele virou um rei, né? O senhor está ferindo a democracia, porque aí ele manda em tudo. Ele não tem quem o fiscaliza, né? Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. E uma cabeça só decidindo as coisas vai incorrer em erro. Essa pluralidade, né, já é justamente porque o vereador pode questionar e falar, não, isso aqui não está certo, não. Aí o outro acha também que tá, que não está, e o prefeito ele vai se sentir meio não tão livre para fazer eventualmente alguma barbaridade. Mas à medida em que ele tem lá um pessoal que ele fala, ó, vocês votam assim, vai todo mundo votar assim, então virou um imperador. E eu sempre brinco dizendo, no caso aqui em Araçatuba, o dilador acha que ele é o rei sol, Luís XIV, que ele manda em tudo e faz o que acontece. Ele é o poder em pessoa. E acaba sendo, porque ele manda em tudo mesmo, né? Tem lá eu, o outro que se insurge contra algumas coisas. Então é ruim, muito ruim isso aí. O senhor se coloca como oposição ou como independente? Não, eu sou independente. O pessoal fala, o Arlindo é oposição. Eu não sou oposição. Eu voto projetos que eu entendo que são bons, que o prefeito manda, eu voto a favor. Importantes para a cidade. Claro que eu acho que tem lógica, né, que não tem nenhum absurdo, eu voto favorável. Agora, coisas discrepantes, eu critico e voto contrário. Arlindo, e existe uma lenda urbana que existe uma eminência parda, antiga como vereador, que domina a Câmara, que na verdade pode ter quem for presidente lá, ele que é o presidente. Isso é fato real ou é lenda urbana? Não, não é fato. Cada presidente tem o seu perfil e coloca na Câmara o seu perfil, o jeitão dele de trabalhar. Certo. Aqueles que são eleitos
pelo prefeito, que o prefeito intervém sempre lá e tal, ele acaba facilitando alguns trâmites para o prefeito, sabe? E acaba fazendo alguma coisa lá. Mas cada um tem o seu perfil. Eu não posso dizer para o senhor que tem um fantasmão lá que manda em tudo, não. Não tem, não. Não existe, né? Não, não, até porque eles mudam os cargos de chefia a seu bel prazer e de acordo com as suas convicções, e isso é legítimo, é legal. Cada um tem que se assessorar por aquilo que ele entende que melhor vai poder colocar em prática os pensamentos deles. E eu respeito os pensamentos dos presidentes, não concordo com a maneira como eles foram eleitos na maioria das vezes, mas respeito. Ele está lá, é o poder dele. Nós temos uma questão em Araçatuba, e é importante nós entendermos isso. Você sabe quanto que é o PIB da nossa região perante o estado todo, o estado de São Paulo? Seria interessante, eu não sei. Você tem uma ideia? Não O número faço que é- ideia, que é não consigo. 1%. É 1% é o nosso PIB. do estado. A nossa região contribui apenas com 1%. O que acontece com isso? Primeiro, nós estamos aqui nós estamos no meio de um fogo cruzado. Nós temos um incentivo fiscal aqui do lado, em Três Lagoas, no Mato Grosso, e um baita de um incentivo no Paraguai, ali mais para frente. O grande público consumidor está em São Paulo, ali de Bauru para frente. O que acontece? Na questão da logística, nós não temos muito o que ganhar, porque entre um carro, um caminhão, sair daqui de Três Lagoas ou de Araçatuba, a influência no preço devido ao custo da logística é ínfimo, é pequeno. Só que nós temos a mesma tributação que tem uma empresa do lado da capital. E isso não favorece ao crescimento econômico, porque o que gera crescimento em massa, renda, para que haja consumo, é a indústria. É necessário que haja uma reindustrialização, porque nós perdemos várias delas e corremos o risco de perder outras. Assim também como tecnologia. E nós temos aqui uma característica extremamente importante, que não é explorada. Nós temos condições de ser um eixo logístico. Então, isso tudo entendido dentro do difícil estrutura burocrática do Brasil, é necessário que seja atacado, é necessário, no bom sentido, é necessário que seja trabalhado, é necessário que haja parcerias. Nós dependemos, e isso é muito ruim, mas é a política brasileira de incentivos do governo do estado e do governo federal para que isso ocorra. Você imagina se o porto de Araçatuba estivesse funcionando? E fala do Porto, a gente fica até Você meio lembra do PT? arrepiado. Mas ele seria importante. Seria importante. Seria importante. Mas os desvios, né, Isso. nas gestões aí, vai alejando a região e a cidade. O senhor não acha que, como agente público, como jovem, que essa região ela é muito carente de lideranças políticas à altura do valor da região? Sim, isso também é notório. Também é notório. Então eu vejo, por exemplo, as lideranças que existem aqui hoje são totalmente divergentes do nosso conceito. Como deputado estadual, nós tínhamos o Roquinho, não dá nem para comparar as ideias deles com a nossa. A própria prefeitura de Araçatuba, a diferença do como o dilador pensa política, como nós pensamos política, é extremamente diferente. É um pensamento do PSDB antigo. O Lucas Zanata, então, ele vem representando uma geração que busca uma mudança nessa forma de pensar, do jeito de fazer política antigamente. Sim, isso é bacana, porque você, como bem disse, tem vários jovens adentrando. E o jovem, tem uma coisa que está mudando muito a percepção política e assustando principalmente a esquerda. Porque antigamente era aquele conceito de que o jovem era de esquerda. Por que o jovem hoje tem tendenciado à direita? Porque ele quer empreender. Porque ele quer ter liberdade econômica. Porque ele quer poder produzir e crescer na vida. E ele sabe que não vai ser através do Estado que isso vai acontecer. E Araçatuba, ela cria ambiente favorável para o empreendedorismo, não? Não. Araçatuba, nós estamos vendo isso. Araçatuba, os empresários são guerreiros. Os empresários de Araçatuba... Sobreviventes. Sobreviventes. Então, assim, nós temos boas e empresas dignas de orgulho. De orgulho. Então, eu vou te dar um exemplo. Já foi na Ótica Perego? Já passei em frente. Pô, é maravilhoso. Nós temos aqui em Araçatuba uma das maiores fabricantes de lente do Brasil. Alta tecnologia, um maquinário que eu entrei lá, fiquei impressionado. Muitos aracatubenses nem sabem que ela existe. Qual é a dificuldade de atrair empresas e de fomentar surgimento de empresas em Araçatuba, vereador? Olha, isso entra nisso que eu te falei. Quando eu estive com o governador Tarcísio no período da campanha,
nós fomos fazer uma palestra, na verdade nós fizemos uma palestra no Simba, qual eu participei, e aí nós fomos para a Igreja Amor e Cuidado, onde ele falou junto com o Salles. Essa eu não falei, mas eu estava com ele ali no camarim antes, e conversando a respeito disso. É uma promessa que eu acredito que ele vai cumprir, porque eu acredito que há toda uma estrutura burocrática existente, principalmente no estado de São Paulo, que, diga-se de passagem, é até maior do que o país inteiro da Argentina. O estado de São Paulo é uma nação. Então, eu acredito que o governador Tarcísio vai ser um marco para o estado. E uma das coisas que nós conversamos foi sobre isso, sobre a alta tributação na produção no estado de São Paulo. Ele sempre disse, e foi um dos assuntos que ele mais tocou no período de campanha, a mudança do ambiente econômico do estado de São Paulo. Mas vai além do que eu te disse antes, e isso que eu pontuei para ele. Nós não podemos ter um crescimento econômico de Bauru para o litoral. Nós temos que ter um crescimento aqui, nesse espaço onde Araçatuba faz parte da nossa macro-região. Então, é necessário que haja um acesso a crédito. Vou te dar um exemplo. Tem empresas de Araçatuba que estão produzindo no Nordeste, porque elas têm ali um incentivo fiscal e financeiro. Eles têm do próprio estado, ali no Nordeste, linhas de créditos que são inexistentes na nossa região. E é isso que gera emprego. É isso que muda o ambiente econômico. O ambiente econômico como não muda, porque é o seguinte, o melhor projeto social que existe chama-se emprego. E ninguém gera isso melhor do que iniciativa privada. Só que quem cria o ambiente, de certa forma, principalmente no Brasil, é o Estado. Então nós temos que ter projetar um caminho de transição para que haja esse crescimento na iniciativa privada e, ao mesmo tempo, haja uma redução na participação do Estado na economia, mas que ela dê... Olha só a situação do Brasil. Nós precisamos que o Estado não atrapalhe. O que dirá pensar nele ajudando? A realidade Araçatuba é semelhante, só que não depende única e exclusivamente de uma cidade ou a prefeitura pode ajudar muito, tá? Não é que ela lava a mão a respeito disso. Mas ela tem que buscar. Ela cumpre com a sua obrigação de fomentar, né? Ela tem que fomentar. Agora, nós dependemos do governo do estado e do governo federal. Esse é o problema do nosso pacto federativo. Um assunto onde ia se discutir é o modelo do pacto federativo brasileiro, que ele não ajuda. Hoje eu estava lendo o jornal dizendo que a Araçatuba arrecada 1 bilhão. Não é verdade. Não é verdade. A Araçatuba recebe 1 bilhão. O Luiz Felipe é conhecido como fundador do ILAN. Tem até lá um quadro que eu vi lá. Uma turma de jovens até que se empenharam na fundação do ILAN, né? O Luiz Felipe faz parte desse grupo lá. E estamos perguntando aqui, ele como libertário, do qual eu tenho dúvidas, e se ele apoiaria um direitista conservador e pós-Estado como Lucas Zanata. Dependendo do contexto da eleição municipal, sim. Por quê? No caso, Lucas Zanata é um candidato que eu acho que não faria esse oba-oba com o cargo. Ele teria algum projeto de enxugamento da máquina, não teria rabo preso com as figuras tradicionais da cidade. Então eu acho que o fato dele ser conservador ali pode em alguma medida se equiparar a alguma ideia que eu faço do estado. Por exemplo, eu acho que um conservador não significa que ele vá inflar os quadros da administração. Eu acho que ele pode reduzir os quadros da administração. Então, como não vai ser tratado nenhuma pauta que conservadores e libertários podem podem divergir fundamentalmente, eu acho que sim, diante do quadro. Se houvesse um libertário, um liberal, que eu falo assim, não, então essas ideias são muito mais próximas à minha, eu provavelmente apoiaria esse libertário, esse liberal. Mas, no caso, como tem um conservador, eu acho que o conservador é muito melhor do que um social-democrata, ou com um esquerdista, ou com alguém que está lá só para inflar o Estado e fazer oba-oba com cargo, prefeitura, como o Dilador e a Edna fazem. Como diria o Olavo de Carvalho, o Dr. Luiz Felipe tem uma mente revolucionária. Andrade, o que você fala? Você apoiaria o Zanata? Como é que você vê essa candidatura? Eu acho assim que assumir
uma responsabilidade de ser prefeito de uma cidade, você não pode ficar em cima do muro, igual está acontecendo, tá? Tá todo mundo conversando nos bastidores, tentando se acertar e tal. Você como homem nos bairros e tal, como você vê a candidatura da Edna Flor? Olha, a Edna Flor me decepcionou muito nesses 8 anos. Ela sabe disso, tá? Ela sabe, entendeu? Ela como vice-prefeita, ela poderia ser muito mais aguerrida com a população de baixa renda, população carente. Hoje os CRAs têm um atendimento péssimo, tá? E eu posto isso na minha página. Você combate esse tipo de sim. De hoje você vai no CRAS, você não consegue um atendimento digno. Tem o programa do governo, que é o Bolsa Família. As famílias fazem o cadastro, está toda apta para receber o Bolsa Família e não recebe. Por quê? Há uma deficiência nessa questão. E a Edna Flor sempre usou a bandeira de defender o pobre, defender a periferia. Então, eu acho que nesse momento que ela teve a oportunidade de ser vice-prefeita, ela deveria mais cuidar da população de baixa renda nos bairros. E isso eu falei para ela, falo para ela, a hora que eu encontrar ela, eu acho ela muito omissa nessa parte aí. Então o Zanata está mais próximo do seu coração nesse momento. Sim, se ele for candidato mesmo. O Zanata, né? Eu sou amigo do Felipe Fornari também. Felipe Fornari. E o Cido Sério, eu acho que já foi a época dele. Foi um bom prefeito pobre, para a população de baixa renda. Se você pegar os bairros que ele criou aqui em Araçatuba, Porto Real, 1 e 2, Águas Claras. Então a população hoje tem sua casa própria porque foi em programas do governo dele, entendeu? Então eu acho que foi um bom prefeito para a classe pobre. Uma pergunta aqui terrível para o senhor, viu, doutor? Vixe. Pinga fogo mesmo. Qual é a sua opinião sobre o apelido do Lucas Zanata de Pet do Agro? Ele não obedece à mesma turma que elegeu e mandou no dilador até agora? Então, eu não... Existe essa força oculta do agro aqui? Eu não conheci o apelido em si, mas eu acho, não tenho dúvidas, que o agro desempenha uma força política relevante, sobretudo na nossa região, porque a nossa região é agrícola. Diferente de Birigui, já que é uma cidade mais industrial, que eu não tenho dúvidas que os industriais exercem alguma força política relevante lá, aqui também. Mas eu não diria que o Zanata seja o pet do agro. Eu acho que é mais o dilador que deve ser o pet do agro. Por quê? Porque na época do impeachment da Dilma, o agro sempre apoiava a nossa causa para derrubar a Dilma Rousseff. E era contra o Cido Sério aqui também. Quando o dilador se elegeu, esse apoio que a gente tinha do agronegócio aqui se esvaiu. Por quê? Porque era o dilador que era o prefeito agora. Então o dilador poderia fazer tudo o que a Dilma fazia lá e o que o Cido Sério fazia antes, sem qualquer oposição do agronegócio. Então eu acho que o trânsito do dilador como prefeito foi muito mais teve muito mais apoio do agro do que o próprio Lucas. Já que o agro não deu nenhuma pauta para o dilador. Faça isso, faça aquilo. E o Lucas estava fazendo uma oposição contra o dilador. E então eu não vejo assim o Lucas como um maior funcionário do agro. Eu acho que o maior funcionário do agro em Araçatuba é o próprio dilador. E agora, na próxima eleição, a gente vai poder ver quem que o agro vai apoiar. Vai continuar apoiando a administração ou vai apoiar o Lucas, que tem sido apoiado na eleição para deputado e de fato é um conservador? Porque o dilador não dá para você falar que é um conservador, que é alguma coisa, não. O dilador é um oportunista de ocasião. Se ele tiver que ir para um partido de extrema esquerda amanhã, eu acho que ele vai e não tem compromisso com nada. Mas o Lucas é um conservador que tem muita relação com o agro, com a ideologia do agro, que é uma ideologia conservadora. E a gente vai ver, vai ser uma boa oportunidade para ver como que o agro vai se posicionar junto com o poder constituído ou vai buscar eleger alguém que de fato é mais parelho com as suas ideias.